Boa tarde. No mundo todo, comunidades estão enfrentando os impactos da crise climática. Mas poucos lugares sentem isso de forma tão intensa e tão injusta quanto a Amazônia. De secas a enchentes, a insegurança alimentar e crise de saúde, os impactos são devastadores. E assim, tudo a gente está sentindo, né? Então, a região existe também uma outra narrativa de força, de criatividade e de liderança local. Comunidades na Amazônia, rurais, urbanas e periféricas estão respondendo com soluções baseadas nas suas vivências. Estamos mostrando o que significa se adaptar, proteger a floresta e apoiar uns aos outros em tempos de crise. E isso significa direcionar recursos para onde eles estão sendo mais necessários. Ampliar que está funcionando e reconhecendo que a adaptação não é apenas um desafio técnico, mas também um desafio humano. Então, vou começar pelas perguntas, e eu gostaria de fazer minha pergunta para o Caetano, que também mora em Santarém, na mesma região que eu. Caetano, você passou anos trabalhando ao lado de comunidades amazônicas para desenvolver soluções locais para desafios globais. Com essas comunidades, podem ensinar ao mundo sobre adaptações climáticas eficazes. E por que é urgente financiar esse trabalho diretamente? Boa tarde a todos e todas. Priscila, que honra que ela era nossa jovem ali do Tapajós. Aí hoje, vendo ela aqui, eu já posso me aposentar, né? Antes de responder a pergunta, eu queria até agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, calma, por estar aqui hoje. Porque a gente foi perseguido, né, pelo governo Bolsonaro, aquelas fake news em cima dos brigadistas, invasão policial no escritório do Saúde e Alegria, né? A gente ficou mais famoso nas páginas policiais do que em função do barco hospital, que virou política pública, o sistema de água, energia, o ecocentro. E aí a gente foi acusado de ter botado fogo no Tapajós junto com os brigadistas e com o apoio do Leonardo DiCaprio. Não, o pessoal ainda tem gente que acredita, né? E o DiCaprio falou, bom, eu não apoio essa ONG, mas vendo o trabalho dele, eles merecem o nosso apoio. E faz 4 anos que a gente tem apoio da Rewild, da Fundação DiCaprio. Muito obrigado, Rodrigo, e todos. Então, acho que essa é uma boa pergunta, né? Porque quando a gente fala de Amazônia, a gente pensa sempre em carbono, floresta, árvore, esquece que moram 28 milhões de pessoas aqui, boa parte delas estão lá no meio da floresta, lutando para manter aquela floresta em pé, que mantém todos nós aqui em pé, e vivendo aí uma cultura de extração, né? Você cria hidrelétrica para gerar energia, para exportar alumínio e para importar bicicleta de alumínio. E a turma lá, que está naquela batalha, em vez de você, ao menos, converter aquelas riquezas em bem viver para os povos indígenas, quilombolas, extrativistas, o que eles recebem em troca é mercúrio na água, bala, invasor, grileiro. Então, sem o social, fica difícil ter resposta ao ambiental. E aí a gente pega aí, por exemplo, nesse exato momento, de repente, você tem um indígena lá, Munduruku, no meio do Tapajós, o filho dele está doente, a ação de governo ela é insuficiente, você não tem ali um posto de saúde, você não tem como remover aquela criança, a única coisa que tem é uma draga de garimpo que está ali há anos na frente, proibido, ilegal, que o governo também não tira. Ele vai recorrer a quem? Ele vai recorrer àquele garimpeiro, ou vai pedir gasolina para ir até a cidade, ou vai pedir um remédio, o garimpeiro vai dar, aí a aldeia vizinha, vamos rachar com aquela outra aldeia,
e o movimento de resistência ao garimpo diminui, e aí o que acontece? Entram mais 50 garimpeiros. Então, essa questão de saúde, essa questão de saneamento básico, como é que a gente consegue construir, co-criar junto soluções e políticas adaptadas ao universo cultural dessas populações, e, de uma certa forma, a insuficiência do Estado, do governo, dá oportunidade para se construir coisas novas, inovar soluções que criam autonomia e não ONG dependência ou prefeitura dependência. A exemplo, por exemplo, do modelo de atenção básica com o Barco Hospital Abaré, que a gente implantou no Tapajós, virou política pública e hoje tem 110 embarcações espalhadas por toda a Amazônia, né? Assim como o Saúde e Alegria tem outras organizações com trabalhos de excelência e que caminhos existem, soluções existem. E só para concluir também, talvez pela adaptação climática, porque quando a gente fala adaptação climática na Amazônia, é inclusão social também. É direito à água, direito à energia, coisas básicas, né? Um mínimo de qualidade de vida, agricultura, sistemas alimentares. Quem sabe, pela adaptação, fica mais palatável, mais fácil da gente também estabelecer um diálogo mais construtivo com as sociedades locais. O problema, fazendo uma meia-culpa, é que as ONGs ou falam com Brasília e com o Ministério do Meio Ambiente, que não é o núcleo forte de governo, né? Ou fala com os entes internacionais. Às vezes a gente esquece de estar falando ali com aquela população, com a cidade onde a gente mora, com a Câmara dos Vereadores, e quem sabe pela adaptação climática fica mais fácil criar compromissos com os tomadores de decisão local em relação à mitigação que tem que vir junto. Obrigada. E Jean, você que é um jovem líder das comunidades periféricas de Belém, você ajudou a trazer, né, esse debate climático para as periferias urbanas de Belém, com a COP das Baixadas e a iniciativa da Yellow Zone, né? Então, quais são os desafios específicos as comunidades periféricas urbanas da Amazônia enfrentam no contexto da crise climática e que tipo de investimento pode gerar uma transformação real nesses territórios? Obrigado, Priscila, por essa pergunta. Realmente, acho que é uma pergunta já até encaminhativa também, né? E obrigado pelo convite, né, de estar aqui representando também a COP das Baixadas. É uma coalizão, né, de várias organizações, então eu sou de apenas uma delas, que é o Geto Hub, e eu participo das conferências climáticas desde a COP do Egito, né, da COP 27, e quando eu voltei de lá, dessa COP, eu recebi uma pergunta de uma pessoa da minha rua, que ela fez assim: o que vem daí para o Jurunas, que é o bairro onde eu moro? Eu acho que essa pergunta, ela me despertou e, de alguma forma, me salvou. Essa pergunta aqui, para quem conhece o sistema COP, as conferências climáticas e adjacentes, assim, né, conferências que tratam desse assunto, sabe que ali estão falando-se sobre metas globais, sobre acordos de textos, de acordos que, inclusive, não têm nenhum tipo de sanção, nenhum tipo nenhuma jurisprudência, é quase um acordo amistoso ali, né, onde pressiona-se através da comunicação, né, ou da política, ou de, no máximo, sanções econômicas que demoram muito para surtir algum efeito. Então, essa pergunta que parecia inocente e leiga, na verdade, é uma pergunta que todo mundo deveria fazer, porque quando a gente claro, nós, assim, ativistas em geral, e eu me incluo nisso, né, estou trabalhando também e acompanhando a agenda de adaptação, a gente sabe o que são esses termos, a gente acompanha o GGA e tudo, mas quando a gente volta para o território e vê que as pessoas precisam de soluções para ontem, e que quando a gente está discutindo sobre carros elétricos, lá na COP27 na época, né, que era um dos temas fortes lá, e a gente volta para Belém e para as ilhas e vê que não tem, algumas comunidades não têm energia elétrica ainda, então a gente vê a disparidade, e quando a gente, na verdade, eu não estou dizendo que a gente não tem que focar naquilo que a gente demorou muito para construir enquanto sociedade civil global, né, do Acordo de Paris e desse outro lugar, mas a gente não pode colocar todas as fichas nesse lugar, porque quando a gente coloca todas as fichas nesse lugar, a gente está cometendo um genocídio e escolhendo qual as comunidades que vão viver.
Porque essas soluções vão ser implementadas, se tudo der certo, daqui a décadas. E, enquanto isso, as comunidades já estão deixando de existir, algumas delas. Então, aquela pergunta que foi me feita ali, com certeza eu e a Ruth do Ghetto Hub ali ficamos assim, realmente, esse território está certo. E assim a gente começou a desenhar modelos diferentes, como a COP das Baixadas, que é uma espécie de sampleado da própria COP, né, onde a gente criou um lema que se chama COP que Queremos, onde a gente até convidava com convites bonitos, né, pro protocolados, com papel timbrado, mas quando chegava lá, quem falava era o povo. E aí os políticos ficavam, eu posso falar? Não, depois é você, se der tempo, você fala. Então, é um pouco de uma provocação, né? A nossa forma de fazer ativismo é dando o exemplo, e um dos exemplos que a gente está querendo dar esse ano são as Yellow Zones, né? Ou as zonas amarelas, ou zonas de esperança, que nada mais é do que um mapeamento de organizações, coletivos e espaços que já estão fazendo, que podem falar ao mundo ideias e soluções. Obrigado. Obrigada. E, Juliana, a CUFA atua em favelas de todo o Brasil, certo? E também de partes da Amazônia, né? O que você tem observado na prática em relação aos impactos climáticos? E o que significa promover a adaptação com dignidade? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. A CUFA é uma instituição que atua no Brasil todo, mas não só no Brasil. Ela já está em 70 países. Então, a gente já consegue também visualizar problemas climáticos de favela e periferia ao redor do mundo. Mas a gente falando aqui de Pará e de Amazônia, a gente consegue ver claramente as questões do calor extremo nas periferias, enchentes. No Brasil, a nível de Brasil, a gente consegue ver os deslizamentos de terra. A CUFA estava sempre presente em grandes tragédias que aconteceram no Brasil, como o Rio Grande do Sul, como em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mas a gente tem tido um problema, e aí eu já entro no finalzinho da tua pergunta, quando tu fala sobre adaptação com dignidade. A gente tem um problema que a pessoa que mora na favela, na periferia, ela não tem tempo, muitas vezes, de se preocupar com o meio ambiente ou com questões climáticas, porque ela está preocupada em sobreviver. Ela está preocupada com o que ela vai comer, ela está preocupada em como ela vai para o trabalho dela. E, obviamente, que todas as questões climáticas também envolvem as questões sociais, mas a gente hoje tenta fazer com que essas pessoas que moram na favela, nas periferias do Brasil, elas consigam também pensar sobre clima, pensar sobre meio ambiente, pensar sobre sustentabilidade e elas próprias pensarem também as soluções. Então, quando a gente fala de adaptação com dignidade, a gente tem que pensar que a gente tem que ouvir essas pessoas. A gente tem que conhecer a realidade de fato, mas conhecer a realidade a partir da oitiva de quem mora, de quem vive nessa realidade. É muito fácil, de repente, eu que trabalho 8 horas por dia no ar-condicionado e falar de que está quente no Pará. Nossa, Belém é muito quente, mas eu passo o dia no ar-condicionado. Eu pego meu carro, eu estou no ar-condicionado, na minha sala estou no ar-condicionado, mas e essa pessoa que não tem acesso, às vezes, nem ao ventilador? Um problema que a gente enfrentou, por exemplo, na pandemia, aqui em Belém, principalmente, nas nossas periferias de Belém, que elas têm uma peculiaridade, era manter essas pessoas dentro de casa com o calor que é Belém, e que cada vez está ficando mais quente. Então, para trazer adaptação com dignidade, a gente tem que parar e ouvir essas pessoas, ir lá, em loco, e escutar essas pessoas. Assim, a gente vai conseguir trazer soluções. Obrigada. Caetano, nossa última pergunta para você. Qual é a sua expectativa para a COP, trazendo essa perspectiva de uma pessoa, de uma organização da sociedade civil? Em relação à COP, eu tenho altas e baixas expectativas, né? Se a gente for falar em relação às negociações, avanços nos acordos climáticos, ou achar que o Acordo de Belém vai ser algo nos moldes do Acordo de Paris, a minha expectativa é muito baixa.
Eu acho que é muito difícil a gente avançar, e não é nenhuma culpa do Brasil, da presidência da COP do Brasil, até em função da conjuntura global. Você tem uma situação de guerra crescente, uma guerra fria, você tem um trumpismo, o negacionismo, a extrema-direita. O único consenso que a gente vê entre as nações ali, líderes que se dizem representantes do futuro da humanidade, é mais orçamento para a arma, né? O clima está relegado para outro plano. Então, a minha expectativa é muito baixa em relação a isso. Em relação à infraestrutura em Belém, como o governador até colocou há pouco aqui, e 10 a cada 10 jornalistas me ligam, em vez de a gente falar da COP, isso e aquilo, só fala de hospedagem, hospedagem, hospedagem. A COP vai ser em Belém e ponto final, né? Esse é um ponto. A outra coisa é que Belém tem desafios estruturais? Tem. Cabe aos governos tentar mitigar, resolver o melhor possível. E certamente não dá para ter expectativa de Dubai com 80 mil pessoas, por exemplo, aqui em Belém. Por outro lado, em Dubai a gente tinha 7 lobistas de petróleo para cada ativista indígena. O lobista de petróleo precisa, sim, de um banheiro privativo, de um ar-condicionado, né? E, no caso da sociedade civil, não é tão assim. A minha grande expectativa em relação a essa COP é ser a COP da sociedade civil, a COP dos movimentos sociais. A gente tem muitos companheiros e companheiras aqui que vêm batalhando ali para nos ajudar a organizar a Cúpula dos Povos, da COP 30, em que a gente espera estar aqui recebendo em torno de 20 a 30 mil pessoas. Boa parte dessas pessoas ficam em hospedagem solidária, boa parte é em Belém, moram em Belém, né? O que pode significar uma COP no coração da Amazônia, numa cidade que aflora cultura, é uma capital cultural, até em dimensão nacional, como a cidade de Belém. Então, nesse sentido, a minha expectativa ela é muito alta, da gente poder estar recebendo a sociedade civil brasileira e global. As últimas 3 COPs foram em países com restrição à mobilização social, você não podia protestar, não podia manifestar, e os governos, principalmente o governo do Pará e o governo do Brasil, devem entender a sociedade civil e essa mobilização como parte da solução, e não parte do problema. Então, até porque, assim, se a gente tem governos que se dizem do movimento progressista, né, é óbvio que aqui vai ter protesto também para as nossas questões domésticas, mas a COP é uma conferência global. Então, quando a gente fala em defender o multilateralismo, quando a gente fala em defender a democracia, quando a gente fala em defender e combater o racismo, defender a equidade de gênero, isso tudo também está dentro da discussão climática. Combater as desigualdades, combater a extrema-direita, né? Propor uma nova governança global mais democrática, com maior participação do Sul global. Se não tiver um grito e uma mobilização social da sociedade civil brasileira e global, fica mais difícil. E eu espero que a Cúpula dos Povos e essa COP da sociedade civil, né, ela venha para ficar e que continue assim na COP 31, na COP 32, porque a gente precisa, de fato, empurrar os nossos tomadores de decisão para tirar a gente dessa inação e, quem sabe, aí, como diz o companheiro Krenak, adiar um pouco mais o fim do mundo. Muito obrigada. E, Jean, a gente ouve muito que a inovação vem da periferia, mas o apoio quase nunca acompanha. O que precisa mudar para que os jovens líderes de lugares como as Baixadas sejam reconhecidos e apoiados como atores centrais na adaptação climática? Eu acho que se a gente esperar esse reconhecimento, simplesmente por a gente dizer que precisa, eu acho que ele não chegará, porque a primeira COP, quando eu fui, também eu não tive um convite também, né? Então, e eu só fui considerado como uma agente depois dessa COP. Então, acho que o que a gente tem que fazer é entender que a gente tem que se empoderar entre a gente, porque o poder
ele está dialogando só com o poder. E quando ele dialoga com a gente, ele quer subjugar. Então, acho que a gente, depois que a gente entende que o poder está nas nossas mãos, nós somos a maioria. De tudo que chamamos de minoria, nós somos a maioria em números. Então, acho que a gente faz esse dever de casa para pressionar os agentes políticos, públicos e também os financiadores, né? Então, a gente está falando de pessoas, comunidades, favelas, baixadas, quilombos, aldeias, ribeirinhos, que já estão praticando esse bem viver sem precisar criar um projeto, né? Até essa linguagem, né, que o Norte Global precisa, né, de estabeleça um projeto para que a gente possa apoiar, quando, na verdade, viver da forma como a gente vive é menos agressiva ao planeta, menos, mesmo nas periferias amazônicas, que tem uma intrínseca relação com as ilhas, né, de onde vem a alimentação e tudo mais. Então, acho que a gente, primeiro, reconhecer que a gente já tem essa potencialidade e começar a constranger, desde o local, assim, o nacional também, que tem as suas desigualdades, né, e encurtar essas pontes, né? Por que a gente precisa o tempo inteiro de uma organização maior, né? A gente tem que, ou então de um agente maior, né? A gente tem que começar a acabar com as carreiras climáticas e começar a criar comunidades climáticas, né? Começar a criar comunidades autônomas dessa maneira. Então, Pode concluir. não, vamos. É que tem o tempo esgotado aqui. Tem mais uma pessoa. Eu também estava com medo de falar muito, porque estava contando o tempo ali. Mas é a vida, acontece. Vocês não estão vendo, tem uma luzinha. Aquele tempo ali, né? Mas, enfim, vou para a última pergunta, então, para a Juliana. Você breve. Qual o papel que o setor privado e o financiamento climático internacional pode ter no apoio às adaptações lideradas pelas favelas? E o que precisa mudar para que esse apoio realmente chegue nas comunidades que estão criando soluções? Assim, o financiamento internacional ele tem um papel super importante, que é o de expandir essas práticas que muitas vezes já existem e fortalecer elas. Mas, para que isso aconteça, volto à minha fala anterior também, é preciso que a gente entenda como que são essas soluções dentro da favela e da periferia, e, a partir disso, a gente consiga que esse financiamento, que o dinheiro mesmo, né, que é o que vai financiar essas práticas, ele chegue a essas comunidades. Porque o que acontece é que é um enfrentamento de uma burocratização enorme. Então, muitas vezes, essas pessoas não conhecem do projeto que elas estão executando, mas não conhecem como conseguir essa verba, né? Não sei se tu enfrenta isso também, mas elas não conseguem essa verba. Então, desburocratizar isso é o primeiro passo, para que as pessoas tenham acesso, de fato, a esse investimento. A esse financiamento. E também isso precisa ser descentralizado. A gente tem que sair um pouco daquele eixo ali, Rio, São Paulo, Sudeste ali, e vir aqui para a Amazônia, de fato, né? A descentralização também é um outro papel importante. A gente tem uma particularidade em Belém, que as nossas favelas e periferias, elas são diferentes das favelas e periferias do Sul e Sudeste. Aqui a gente não tem morro em Belém, mas a gente tem as palafitas, por exemplo. A gente tem, como ele falou, né, que a periferia ali se confunde com a região das ilhas. E a gente tem essa particularidade. Então, esse financiamento, ele precisa também verificar essa particularidade. Eu não vou conseguir chegar com uma organização mega estruturada ali, por exemplo, na Ilha das Onças, para fazer qualquer projeto que seja. E essa viabilização, quando a gente tira a burocracia da frente, ela é mais fácil, ela fica mais fluida. E aí a gente consegue construir coisas muito, muito boas. Eu acredito que o trajeto seja esse. A CUFA, ela é uma instituição que ela conversa com diversas empresas. O objetivo sempre de trazer financiamento para a favela e para a periferia. Então, eu acredito que seja isso, a gente desburocratizar. Muito obrigada.
Obrigada a todos os panelistas que estão aqui. Foi uma honra dividir esse palco com vocês. Comunidades por toda a Amazônia não estão esperando por soluções. Nós somos as soluções e estamos fazendo soluções. Muitas das vezes com pouco apoio, mas com a visão de urgência e conexão profunda com os lugares que são o nosso lar. O rio, a floresta, né, é um lugar de pertencimento. À medida que a COP30 se aproxima, o Global Cities está convocando governos, financiadores e instituições a aumentar o apoio aos CGA e outros mecanismos que direcionam recursos para onde estão e onde são necessários. Vocês que estão aqui na plateia, vocês podem ajudar aqui, apontando o celular de vocês e escaneando o QR Code que está na tela e assinando a petição. Muito obrigada a todos vocês, foi uma honra. Obrigada, Priscila. Agora é a hora da fotinho com Caetano. Muito obrigada e vamos para o próximo painel. Obrigada.